uma live para abordarmos um projeto fantástico da engenheira Catarina. Eu agradeço desde já a presença da engenheira Catarina, que já me acompanha aí na minha jornada aí como treinador, como mentor, né, já há alguns anos, né, Catarina? E ela é membro da mentoria Maurício Sgarbi, e vou falar um pouquinho da mentoria, né, para quem não conhece, né, a mentoria Maurício Sgarbi é um programa de acompanhamento personalizado, né, especial para calculistas, com um foco maior no acompanhamento técnico, né, de consultorias personalizadas em situações de projeto, né, que os engenheiros estruturais têm. Então, esse acompanhamento ele se dá através do envio das questões. Então, a gente ou responde, até deixa eu apresentar um pouquinho aqui como é que funciona, né, só para também contextualizar o que a gente vai mostrar aqui hoje, né, a engenheira Catarina. Aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês rapidamente, só para vocês. Então, aqui, por exemplo, né, a gente já está chegando, inclusive, aqui, ó, nas análises, né, aqui em respondidos, ó, já estamos chegando na análise número 500. Então, são 500, quase 500 consultorias realizadas. Então, o projeto que a Catarina vai mostrar hoje aqui, né, a gente já vai mostrar com mais detalhes esse projeto. Ele foi justamente concebido com N consultorias dessas aqui, né, que a gente tanto faz a resposta aqui em vídeo, né, então aqui tem os vários engenheiros, né, que participam da mentoria. Essas análises podem ser ou abertas ao público ou confidenciais, né, ou a gente faz a tratativa sem nenhum outro membro da mentoria saber, aí que está sendo tratada. Então, considerando as análises confidenciais, que a gente tem ali numa proporção razoável também, a gente já passou de 500 respostas aí, 500 análises, 500 consultorias, né? Então, aqui, por exemplo, né, o engenheiro Rafael, por exemplo, ele mandou a questão, discretiza aqui, aí ou a gente faz uma reunião rápida, ou a gente responde aqui através, né, ele manda o modelo também, do TQS, no caso, e a gente vai e responde aqui através de um vídeo, por exemplo, aqui, né, sou eu respondendo, abrindo o modelo dele e fazendo aqui o caso, no caso do Rafael, uma laje lisa protendida, então entrando no critério, entrando no modelador, fazendo o que tiver que fazer, orientando como tiver que orientar. Então a gente tem aí o passo a passo, né? Tá? Então, o que vocês vão ver hoje aí que a Catarina resolveu, né, a estrutura já executada, foi exatamente nesse passo a passo aqui dessas consultorias, certo? Algumas dessas aqui, né, para fazer um projeto desse, né? Tá? Então, a gente pode ter aqui o recebimento de uma consultoria dessa por semana, né, por mentorando, né? E além disso, o mentorando também ele tem acesso, além das consultorias que a gente faz, né? Ele tem acesso aqui a todos os treinamentos, né? Todos eles, né? Tem aqui um link que é só da mentoria Prima, né? Tem o método SGARB, concreto armado, proteção, curso de interação à estrutura, CISES. Então, tem acesso também a todos os nossos treinamentos, né? Então, a mentoria Prima, ela corresponde exatamente a isso, né? E também a gente tem, né, um grupo, né? Porque tem o contexto tanto da individualizado como do em grupo, né? Então, a gente tem aqui um grupo, né? Um grupo aqui hoje temos aí um total de quantos membros temos aqui, né? Enfim, tem esse grupo aqui que temos aqui a troca de mensagens, né? Então aqui vem envio de dúvidas, né? A gente responde aqui o Caio Aguiar também, né? A maioria de vocês deve conhecer, também da equipe técnica, né? A gente tem a mentoria tanto na parte de estrutura, sou eu, Caio Aguiar e o Guilherme Gonçalves, e da parte de fundações também, meu xará, né, fundações de geotecnia, marketing e vendas também, com quem faz a parte de marketing e vendas aqui do meu escritório, que é a Samara. Então, a gente tem uma tratativa aqui também em grupo, né? Então, ela pode ser tanto individualizada, né, nas consultorias, e também a gente tem um grupo aqui que a gente interage bastante. Então, essa é a mentoria Maurício Sgarbi, né, que foi aí a
mentoria que a gente desenvolveu aí junto com a Catarina no projeto. Então é isso, tá, Catarina? Só para realmente introduzir o contexto aí, né, que a gente pôde tratar esse projeto. Se você puder falar um pouquinho pro pessoal aí do desafio, né, como que surgiu, né? Até se quiser mostrar na tela aquelas imagens que você me mostrou, achei que ficaram legais, as últimas que você me mandou ali. Você pode compartilhar também, que vai ser bem bacana. Posso mostrar, sim. Você precisa compartilhar? Vai ser bem legal. Uhum. Boa noite para todos. Esse projeto, ele é um projeto num condomínio de luxo lá em São Paulo, e no litoral, né? E é um arquiteto que a gente já trabalha há algum tempo já, deve ser, acho que o 10º projeto que a gente está fazendo para ele, é uma parceria bem sólida, e ele está ficando, assim, muito animado, né? Cada vez que a gente faz algum projeto um pouquinho mais arrojado, ele vai avançando cada vez mais, né? E aí ele apareceu com esse desafio para a gente, e a gente ficou realmente animado com a casa. Eu, particularmente, gosto muito de fazer projeto de casa, então foi um desafio bem, bem diferenciado, né, para a gente fazer, de compartilhar aqui. Eu recebi umas fotos dele ontem, inclusive, que ele estava na obra. Aqui tem diversas fotos, tem uma pasta só das fotos da obra. E ela tem essa viga em curva, que era realmente um desafio muito grande, porque a gente tinha que proteger ela, e aí ela tem uma quantidade de cabos que gera um esforço na horizontal, na laje, né, que tenha o sentido de comprimir todo esse pergolado que tem aqui dentro. Então, isso acho que era o desafio mais complicado, na verdade, né. Essa foto aqui é bem atual, tá? É dessa semana, inclusive, essa foto. Já tiraram o tapume da obra, né, já estão colocando forro, já vai ficar muito linda essa casa. E aí o Maurício ajudou a gente em outros detalhes também, mas especialmente nessa viga. Acho que a gente fez umas 3 consultorias para resolver essa viga, né, Maurício? E aí o Maurício Exatamente. explicou para a gente, nosso escritório, que somos 2 engenheiros, né, eu e o Guilherme, e aí ele nos orientou como fazer o desenvolvimento, como calcular e verificar a armação dessa viga aqui, para que ela não comprimisse de fato aqui, né, o pergolado, para que a armadura absorvesse esse esforço. Então foi bem, bem interessante, porque foi a primeira vez que a gente teve um cabo com uma curva tão grande em planta, na verdade, né? E ela é bem, bem significativa. É isso aí, Exato. Maurício. Não, exatamente, pessoal. Então, assim, né, para vocês entenderem, né, até voltando aqui a compartilhar a tela, eu até queria achar, Catarina, seria muito legal que conseguisse achar, porque numa das respostas que eu dei para você aqui, não sei se você vai lembrar, mas eu até mostrei o esquema, né, aqui de como funciona, né, de como a gente calcula manualmente, né, porque o TQS ele veio se desenvolvendo ao longo da B24, né, para considerar de maneira adequada essas forças. Então, assim, né, lógico, né, que a gente tem o desafio aqui tanto da carga vertical, propriamente dito, embora não tenha uma carga alta, né, mas enfim, a gente sabe, né, que só o peso próprio da estrutura ela já representa uma parcela significativa, né? Então, pelo menos é muito comum o engenheiro da obra chegar para mim e falar: "Ih, rapaz, não tem carga nenhuma aí. Pode ficar tranquilo." Eu falei: "Não tem. Tem mais de 60% da carga, que é o peso próprio da estrutura." Vocês devem ter já ouvido falar até engenheiro de obra mesmo falar isso, né? Tudo bem, né? Não é obrigado a ter noções de proporção em relação a cargas de estruturas, né? Só que assim, só para a gente salientar que o carregamento aqui não é reduzido pelo fato realmente de não ter uma utilização propriamente dita ali em cima, né? Mas um dos desafios que a gente tinha aqui nesse projeto, na verdade, eram 2 desafios ao mesmo tempo, né? A própria esbeltez da estrutura, para cargas verticais mesmo, né? A estrutura realmente ela é bastante esbelta, né? Para cargas verticais. Então, vejam só, né? Dá para ver aqui que realmente o nível de esbeltez é muito significativo. E o ponto realmente aqui que é muito relevante é o seguinte: seria justamente
porque quando, enfim, a gente vai utilizar proteção para resolver isso aí, né? Então, pelas BUTs ali, pela necessidade para carregamentos verticais, a gente já tem ali umas BUTs importantes, então a gente já utilizaria a proteção para o combate aos deslocamentos verticais, né? Isso aí já seria realmente uma premissa. Só que quando a gente protende, o que vai acontecer? Numa das respostas aqui, vou até ver se eu localizo, eu acho que foi a minha segunda resposta para você. Aqui, ó. Mas eu vou esquematizar de qualquer forma, né? Nessa 192 aqui, que eu acho que foi na segunda consultoria, né? Você fez uma, né? Aqui os números são, ó, a 152, depois a 190, né? Então, acho que na 190 foi que justamente, né, que eu mandei aqui um desenho para a Catarina, olha só, né, como é que é o nível aqui da nossa consultoria, né? Então, eu vou, assim, como é muito raro, né, vou deixar aqui a, a modéstia de lado e vou colocar aqui realmente que o que a gente fez aqui, né, o que a gente faz, né, com todos os mentorandos, né, realmente especial, né? Então, o que eu tracei aqui para a Catarina foi, já que o TQS não estava, né, realmente ainda fazendo isso de maneira adequada, né? Agora melhorou um pouco, mas eu ainda tenho minhas ressalvas em relação às cargas equivalentes da proteção no próprio plano, perpendicular, né, ao plano, que seria na direção vertical, ok, ele faz muito bem, tá? Mas na direção do próprio plano, ele ainda está caminhando para resolver da melhor forma, tá? Então, bom, e aí, vamos ficar em braços cruzados? Não. O que a gente vai fazer? Bom, aí eu dei duas alternativas, né? E realmente eu sigo muito essa linha com os mentorandos, tá? Primeiro, eu fiz aqui de modo que a gente pudesse colocar esses carregamentos aqui equivalentes no elemento, certo? Exatamente isso que eu recomendei. Então, o que seria isso aqui, né? Até, esse aqui é um rascunho, né? O TQS ele vai ter aqui, ali por trás, né? Deixa eu até abrir aqui. Aqui no pavimento, ele aqui, que eu acho que está o rascunho. A ideia é colocar por trás. Não, o rascunho ele está aqui fora, né? Porque esse elemento aqui, na verdade, né? Vou colocar aqui só para vocês terem referência, né, do que tá na forma, né? Na verdade, aquele desenho que eu mostrei, você está aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. Então, esse rascunho ele fica por trás aqui do modelador, que a gente consegue enxergar esse rascunho aqui. Vai ver que tem um vídeo de resposta, né? Então, na resposta, eu ilustrei como fazer também manualmente. Mas deixa eu colocar aqui por trás. Modelador. Aqui acho que está retificado. Material alto, mas o rascunho está com um desenho diferente aqui. Vou colocar esse rascunho aqui, só para a gente entrar e ver se a gente visualiza isso por trás da estrutura, né? Então aqui, ó, agora dá para ver, ó. Aqui, ó, deixar só o rascunho. Então o que a gente fez aqui, ó? Eu recomendei, vou colocar aqui também um parâmetro só de forma. A gente mostrou como esses carregamentos vão ser considerados aqui. Então a gente tem uma proteção aqui, certo? Que vem para cá. E essa força aqui, essa é a força P, né? Vou colocar o rascunho como atual. Essa aqui é a carga que entra dentro da proteção, né? Está alinhada aqui com o eixo das cordoalhas. Só que aí no TQS a gente tem como lançar que tipo de carregamento, na realidade? Tem como lançar o carregamento na horizontal e na vertical, certo? Então, como que eu orientei aqui para fazer? Fazer a decomposição. Então, fizemos aqui a decomposição primeiro, ortogonal aqui, né, nesses dois brancos, e depois, esses dois brancos, a gente fez a decomposição de novo,
E assim, eu não fiz conta, né, de trigonometria. Eu fiz aqui por vetores, né? Pelos vetores, os tamanhos deles. Então, eu consegui, pelos tamanhos dos vetores, estipular aqui quanto que deu. Então, o valor aqui em centímetro, né? Eu desenhei aqui, por exemplo, eu achei uma força de 209,9 aqui, em toneladas. Então, essa é a força de proteção. Então, eu fui fazendo a decomposição para chegar nos valores que eu vou inserir no TQS. Tá? Então, a ideia é, aqui com um caso de carregamento distinto, né, inserir essas forças. Então, a gente fez isso, inseriu aqui essas forças, né, nesse ponto, na projeção que o TQS insere, né, que é FX, FY, e não só aqui, né, a gente colocou nas ancoragens, né, que seriam justamente essas forças aqui, aqui também fizemos a orientação, né, da decomposição dessa força para inserção. Aqui foi mais fácil, né, porque essa força já está na horizontal, então, a gente, né, conseguiu já de maneira mais direta fazer essa decomposição, certo? E a gente fez isso para cada pontinho. Ó. Bom, e essas aqui, ó, ao longo, porque não é só isso aqui é para ter um equilíbrio, né, global. Em tese, essa aqui nem tem uma relevância tão grande em termos de solicitações. Porque qual é o grande ponto aqui? Vocês estão vendo aqui esse pergolado, realmente, né, ele acaba ajudando, mas o que a gente considerou? Que isso aqui, na realidade, até ele poderia realmente ajudar a gente, né, a transferir aí internamente, só que a ideia realmente foi que a gente trabalhasse independente dele, certo? Independente. Então, com isso, a gente fez esse lançamento considerando que eu teria uma flexão nessa viga, nessa direção aqui, na direção ortogonal ao plano. A viga ela tem a flexão dela natural, né, uma laje, uma viga faca, vamos dizer assim, né? E aí a gente introduziu, ó, eu fiz, por exemplo, para a Catarina desse cara aqui, tá? Esses vermelhinhos são as forças perpendiculares, né, ao eixo da proteção. E aí a gente colocou exatamente em centímetros aqui o valor da força e como a gente faz a projeção aqui, o verde seria o horizontal e o azul seria o vertical. E essas cargas aqui são as que a gente insere no TQS, né? Então, a gente fez essa inserção para identificar a flexão que a gente vai chamar aqui de flexão lateral, né, dessa viga, né, dessa laje viga. Então, esse foi um dos grandes desafios, a gente identificar essa flexão lateral, certo? Porque a proteção ela vai resolver os carregamentos verticais gravitacionais, porém, ela vai ter esse efeito colateral, né, que é justamente nessa linha, né, de gerar essa flexão transversal aí, tá? Então, esse aqui é um aspecto aí bem relevante, né, que a gente conseguiu orientar para a Catarina desenvolver, né, Catarina? E deu realmente uma armadura ali, né, por exemplo, né, aqui seria uma armadura de pele só, ou armadura nenhuma nessa viga, né, mas aí deu uma armadura bem relevante, né, Catarina, aqui. Né, deu várias lateral, barras, né, de 25 milímetros. Ficou pesado, inclusive, né, exatamente. Foi um dos pontos aí críticos do projeto. Você tem aí um modelo que tem essa carga introduzida ou não? Pior que eu não tenho, estava olhando aqui, já está no backup, já sei, não tenho mais. O que eu tenho aqui é só o modelo inicial que ficou aqui na minha máquina e não tem as cargas. Não, tranquilo. Mas aí é bom para a gente mostrar para o pessoal que realmente teve esse efeito, né? Teve esse efeito aí importante. E vejam só, né, como que a gente fez, né, para colocar essa carga. Até tem uma demonstração aqui de como a gente chegou nesses valores, desses carregamentos aqui, para colocar manualmente, tá? E foi exatamente da seguinte forma, né? A gente tem aqui, na realidade, é exatamente igual ao que temos nas cargas equivalentes verticais. Ou seja, a gente tem isso aqui, né? Se a gente pegar, né, esse arco aqui, a gente puxou para fora, né? Mas esse arco aqui, ele estaria aqui, né? E aí, como que a gente calcula isso aqui? Isso aqui é o cálculo clássico, né? Que a gente faz para forças equivalentes. Até vou ver se no vídeo tem aqui, né? Nesse vídeo que a gente teve como resposta aqui, porque a gente orientou exatamente mostrando como que a gente chega nessa carga. Vou passar rapidamente aqui só para a gente identificar esse ponto, porque é exatamente como a gente faz. Estou passando aqui só para mostrar. Aqui, ó. Estão vendo aqui a tela? Estão dando para ver? Esse aqui é o vídeo que eu mandei da consultoria, né, que eu fiz para a Catarina, para ela identificar como lançar esses carregamentos, certo? Então, é cálculo manual mesmo.
cálculo raiz, manual, certo? Então, olha só, essa imagem aí está muito boa, né, para demonstrar, certo? Então, a gente tem aqui o total da proteção, certo? O ângulo aqui, θ, né? E aí a gente tem a força, né, que é 210, né, tonelada força, que é esse valor aqui. E aí temos o W, né? O W aqui deu 8PE dividido por L ao quadrado. É um trecho de parábola mesmo, né? Certo? Então a gente chegou nesse valor. E aí eu sugeri que ela lançasse a cada 2 metros, né? Tá? Então coloquei aqui 18,5 toneladas força, né? Porque deu isso aqui por metro, né? Por metro deu isso. Mas como ela vai lançar a cada 2 metros, então o valor que ela vai colocar ali, olha só como é que fecha a conta, né? O valor que ela vai colocar aqui, ó, a gente pegar aqui, né, e ver qual é esse valor lançado aqui, né? Aí, ó, 18,5 é a carga. Então não precisa fazer trigonometria, ver qual o ângulo, não precisa. É só fazer a decomposição aqui por vetores mesmo, certo? Então é o método complementar aqui de resultante mesmo. Então a gente insere essas cargas aqui no TQS. Então em cada ponto é exatamente fazer esse procedimento. E aí a gente consegue chegar. Viram como é que eu fiz? Só para não ter dúvida, né? Calculei o valor por metro, que é a fórmula clássica aqui de carga equivalente da proteção, e cheguei nesse valor aí. Aqui tem pessoas querendo entrar. Eu acho bem interessante você mostrar essa imagem, Maurício, porque aparece exatamente o valor que a gente usou, né? 18 toneladas e meio a cada 2 metros, né? Então é uma carga bem relevante para a gente não considerar. Então, acho que isso mostra como foi importante a consultoria para a gente, para resolver esse problema, né? Foi a primeira experiência que a gente teve com um cabo nessa curvatura, né? E aí tu acompanhou a gente e a gente conseguiu resolver da forma correta, né? Exatamente, exatamente. Então, esse realmente foi o desafio maior aí do projeto, tá? Ele teve também, e assim, lógico, né? Além disso, ele tem um combo aí, né, de desafio, né? Realmente esse é um desafio, até porque o programa ele não faz isso da maneira automática da melhor forma, né? Como eu entendo, né? Eu tenho acompanhado a TQS, ela tem evoluído aí nessa consideração, mas pelo menos nesse momento ainda não estava da forma mais confiável. Então, galera, é isso. É fazer cálculo manual e, claro, né, a gente poderia simplesmente pegar esse carregamento aqui, distribuir e fazer uma viga aqui simplificada, né, com os apoios aqui, onde tem a continuidade com o restante da live. Poderia também, tá? Mas aí a gente, na realidade, pode fazer um misto, não precisa ser só o cálculo manual. A gente usou o cálculo manual, usou um conceito aqui de carga equivalente de proteção, mas utilizou o programa para fazer o cálculo dessa flexão da maneira correta, né? Então, esse aqui é um ponto-chave, né? Então, eu vim passando aqui, né, com ela no vídeo, né? E aí, né, só para também a gente... Aí eu passando aqui, né, no modelo, né? Não vou passar, né, só para a gente ver se tem alguma parte também interessante para a gente mostrar, ó. Mas eu mostrei exatamente o que eu estou mostrando para vocês, ó. Como que se deu a decomposição, né? Aqui da parte do apoio, né? Eu fui explicando, né? Aqui eu já falei anteriormente, né? E aqui é a colocação da carga no TQS, ó. A colocação da carga, ó. Seria a carga, ó, horizontal, né? Ó. Eu não sei como o hiper ali, né? Que ele entra junto com o hiperestático. Então, lancei, ó, em X, certo? Lancei em X e em Y, certo? Então, fui lançando, lancei ali na ancoragem, porque tem que lançar, senão não fica equilibrado. Precisa lançar na ancoragem, certo? E aí fui orientando a ela totalmente aí para ela poder lançar essas cargas, né? E ter esse modelo, né, muito bem definido aí para poder fazer essa análise, né? Essa análise aí que realmente é muito relevante para essa situação estrutural, né? Certo? Então, esse é um ponto realmente chave aí que a gente teve aí para resolver, né? Aqui mostrando, né, já em uma grandeza maior, né? E é lógico, né? A gente, além disso, foi acompanhando, né, a Catarina aí nesse desafio
em vários âmbitos, tá? E uma das coisas aqui também que a gente fez, né, que ficou muito legal, tá? Que realmente é uma característica nossa aqui das consultorias que a gente faz na mentoria Maurício Sgarbi, tá? A gente pega na mão mesmo, né? Como eu disse a vocês, né? A gente mostrou, vocês têm acesso a todos os treinamentos, a metodologia, só que na mentoria Maurício Sgarbi a ideia realmente é acompanhar vocês pelas consultorias personalizadas, né? Pode ser o envio do vídeo, a gente envia também modelos que a gente edita, né, que a gente faz aí alterações sugestivas, né? Até meu amigo Gustavo está aqui presente, acabei de fazer junto com ele aí, eu mesmo colocando ali também a mão na massa e fazendo ali uma sugestão, né? Então a gente faz mesmo, a gente coloca a mão na massa para vocês, a gente não vai até o final só porque realmente a ideia é que todo mundo exercite, né? Mas a gente realmente faz uma tratativa bem individualizada, né? Tá? Então, aqui, a gente tem esse desafio, né, que foi muito relevante, tá? Então, né, foi um vídeo que eu mandei aqui para a Catarina, exatamente orientando como que ela lançaria isso, tá? Então, estou fechando o vídeo aqui. Aqui é o modelador, né, mostrando ali o rascunho. Até para, né, se vocês forem fazer, eu achei dessa forma mais interessante, né? Coloca o rascunho por trás ali, e aí você faz as forças e consegue lançar exatamente no ponto o valor de cada força. Que aqui acabou coincidindo com a cota, né? Aqui a gente fez de modo que a cota coincidisse com o valor da força em toneladas. Então ficou bem didático nesse sentido, né? Não precisou fazer nada de trigonometria, né? Certo? E um desafio legal também aqui foi o seguinte, tá? O que acontece? Numa modelagem convencional aqui, até tentando resgatar aqui, Catarina, um dos os modelos que a gente fez, mas o que acontece? Quando a gente tem essa situação aqui, né, até abrindo, eu vou falar um pouquinho mais de proteção, e lógico, né, pessoal, vamos aproveitar essa live, pessoal, essa oportunidade, para a gente poder não só ver o case da Catarina, a gente, na mentoria Premium, tá? Né, como vocês puderam ver aqui, eu sempre incentivo o pessoal a compartilhar com o público, né? Aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, a gente já tem quase 500, né, para quem chegou mais tarde, já tem quase 500 consultorias realizadas, nas quais o mentorando permitiu que ela fosse para o público, tá? Por alguma razão, pode ser confidencial, a gente tem, acho que mais umas 100, pelo menos, confidenciais aqui, tá? Que é natural também que seja, né? Às vezes questão de confidencialidade mesmo do projeto, ou por alguma razão, aí é só com o Maurício, né? Com o Maurício, com o Caio Aguiar, com o time, né? Aqui, né? Da consultoria, tá? Mas aí a gente justamente, nessa linha, que eu vou mostrar aqui agora, vocês vão aplicar, e aqui tem vários cases desses, tá? Como o da Catarina, para você aplicar nos projetos de vocês, que eu vou mostrar agora, que é isso aqui, ó. Qual a questão aqui? Não está processado. Qual é uma questão? Deixa eu ver se na mais alternativa tem uma parte em curva também. E a gente fez N modelos, né, Catarina? A gente fez um modelo retificado também para validar. A gente fez uma série de modelos aqui para a gente poder ter a validação, né, Sim, porque o traçado do capo não acompanhava o momento como a gente esperava, né? Ele tem um traçado diferenciado. Exatamente. Se eu estou querendo abrir aqui numa das consultorias, a gente teve aqui, ó, deixa eu ver se aqui tá. Não está aqui. Deixa eu ver, acho que era o de baixo que a gente tem. Porque esse aqui foi 152, né? Foi o que você mandou inicialmente, né? Então, a gente tinha aqui, que aí foi o início da problemática, né? Assim, a gente tinha essa situação aqui. Aí a Catarina foi, né, mandou isso aqui, só que qual o problema, né, que a gente tem aqui? Aí realmente vai uma análise mais avançada aí a nível de PQS, né? Mas vamos pegar o conceito aqui. Quando a Catarina mandou isso aqui, né, a priori, né, foi o primeiro envio ali, a questão a gente não tem aqui os alinhamentos da barra de grelha. Se eu pegar aqui e olhar o diagrama que mostra os alinhamentos, olha só como é que estão esses alinhamentos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ora, simplesmente o que a gente tem, né, e a gente olhando aqui, né, deixa eu ver se está processado aqui o modelo propriamente dito mesmo. Até ele fica com umas barras aqui, né, ele quando coloca o bordo livre, ele forma umas malhas, só que essas barras aqui que estão contempladas mesmo, né, ali, que estão com os diagramas, elas são totalmente aleatórias, né?
as barras que estão com os esforços aí, que em tese a gente poderia considerar, são essas que estão aqui na face, né? E vejam que realmente ali elas não estão contempladas, né? Certo? Você não tem, né, essas barras aqui, que são as barras que apresentam efetivamente os esforços. Aqui ele pegou só os alinhamentos ortogonais. Então, veja só, né, assim, que situação que a gente tem aqui. É muito importante a gente visualizar o que está acontecendo. Que aí, quando a gente pega aqui, por exemplo, né? Quando a gente pega aqui quando a gente pega aqui e abre aqui a RTE do programa, ele vai apresentar valores ali, né? E a gente na consultoria respondeu isso, né? A gente mostrou exatamente isso aí. Ele não estava realmente fazendo a leitura correta, por duas razões. Por essa questão, né, dos esforços que a gente viu ali, dos alinhamentos de diagramas de esforços que não estão correspondentes aos diagramas propriamente ditos ali, que realmente se desenvolvem, né, e correspondem efetivamente ao mecanismo desenvolvido ali pela laje em curva, como também pelo seguinte, né, a RPU do TQS, ela vai pegar aqui as direções conforme os ângulos, né, certo? Ela vai pegar as direções aqui conforme os ângulos. Aqui o ângulo para essa direção é 0 graus. Então ele está pegando só nessa direção aqui, na direção 0, né? Que está aqui, ó. Certo? Seria só na 0, se a gente não definir aqui RTE, né? Que seriam regiões de transferência de esforços distintas, tá? Então a primeira ação aí realmente que era de relevância para a gente fazer para que isso aí funcionasse melhor seria realmente a gente fazer essa ação de o quê? Dividir aqui isso em regiões de transferências de esforços que contemplassem efetivamente esses ângulos aqui, certo? De cada, dividiria em segmentos, né? Aqui de retas, e aí a gente contemplaria, aí sim, as direções de cada trecho. Então seria algo mais realista, certo? Então essa era uma primeira avaliação, né, que a gente de cara teria que fazer. Só que tem um problema. Nesse caso, existe realmente uma dúvida muito grande se as barras que estão gerando os esforços, se elas realmente estariam sendo contempladas ali. Esse aqui é o ponto-chave, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, quanto está dando aqui de esforço, né? Momento positivo máximo aqui, está dando quanto? 7,09, né? Para colocar aqui uma combinação, né? Que ele vai olhar ali no editor, né? Uma quase permanente que seja, né? Tá dando aqui, ó, 8 com 9, né? Tá dando aproximadamente quanto aqui, né? Tá dando 18, 19, né? Mais ou menos, né? Tonelada metro, né? Seria esse o valor aí, né? A gente pegar aqui a largura, né? Tá dando mais ou menos 1 metro e pouco, né? Então, se a gente pega aqui, como a gente já estava olhando, né? Esse esforço aqui, que é o médio, que é o que ele considera, olha quanto é que tá dando o momento máximo. Aqui. Está dando para enxergar 7,18. Não é isso? O que significa? Que ele não está contemplando efetivamente esses momentos adequados que a gente viu ali. Certo? Então, vejam só, né? Então, a gente observou isso, certo? E foi realmente pontuando para que a gente pudesse chegar efetivamente, né, numa modelagem que fosse consistente, que fosse coerente, certo? Então, a gente fez um ajuste da malha, né, Maurício? Sim, a gente fez isso, ajustou a malha, a gente fez esse processo, né, de fazer uma malha mais densa, né? Mas ainda não foi o suficiente, né, Catarina? A gente tentou colocar ângulos aqui, só que assim, os ângulos vão mudando, né? Então, assim, o fato é que, nesse caso aqui, essa modelagem, né, a gente já viu ali que até em termos de contemplar o equilíbrio, né, a gente não conseguiu, né, realmente ter essa coerência. Então, esse foi um ponto-chave. Que eu estou fazendo analogia para vocês terem essa visão, que eu busco muito aqui na minha metodologia, não só na mentoria, mas no método SGARB, tá? Todas as soluções que eu dou lá, né, no treinamento, né, nos módulos de soluções estruturais reais, né, tem um módulo que eu tenho aqui, pelo menos uns 10 cases aqui de estruturas que eu resolvi aqui do escritório, né, que são estruturas mais arrojadas, projetos mais diferenciados, mas o que eu falo muito com todos é o seguinte: pega aquilo ali,
para aplicar no seu, para fazer uma analogia para o teu projeto, tá? Então, o que a gente está mostrando aqui da Catarina, que tem essa particularidade, né? Aí, uma estrutura muito esbelta, em curva, protensão, mas o conceito a gente precisa realmente levar para a vida, né? Levar para o projeto de vocês, mesmo que ele seja mais simples, tá? Então, é isso, tem que visualizar. Entrou ali, né, no elemento de modelagem da protensão, que no caso do TQS, que é a RPU, tem que ter essa coerência. Então, vejam que ficou faltando esforço mesmo, né? Menos da metade do esforço, né? Quase um terço do esforço ali que está sendo considerado. Por quê? Olha, porque ele está pegando só a projeção horizontal aqui, ó. Ah, pô, olha só, matamos a pau agora aqui, ó. Olha só, agora é que a gente vai matar a cobra e mostrar o pau. Quanto tinha dado lá? Vocês lembram quanto tinha dado lá? O momento? 7 e pouquinho. 7 aqui, ó. Olha só. Quanto é que dá somando? Esse aqui, ó, 1,5 com 2, com 2,44. Tá quanto? Mais ou menos isso, né? Então o TQS fez isso. Pessoal, o programa ele pode ser sensacional, mas ele executa exatamente o que a gente mandar ele fazer. Ele está ali programado para um protocolo. Então, o protocolo é esse. Eu lancei uma RPU, ele não lançou a direção, então ele pegou de 0 graus. Então, ele pegou aqui só nas projeções horizontais, certo? Então, pegou errado, né? Porque tinha que pegar esses esforços aqui, dessas barras que realmente são essas que geram a flexão que contempla esse mecanismo aí, desse desenvolvimento, certo? De qualquer forma, né, a gente fez esse ajuste de malha, né, que a Catarina mencionou, mas aí algo que realmente a gente buscou fazer, que entendemos ser mais coerente, né, para o mecanismo aí da estrutura, tá? Foi o seguinte, e esse é um aspecto realmente bem interessante, tá? E aí vejam só, aí tem uma modalidade alternativa, aí já, né, a gente foi evoluindo, foram várias consultorias, né? Foram acho que 3 ou 4, né? Eu localizei essas 3 aqui, Catarina. Aí, ó, aqui, ó, modelo, sugestão de Guilherme Maurício, que aí a gente já foi alinhando, né, com a Catarina aí como que seria realmente aí as melhores formas de tratar, identificamos aquela questão, e além da direção ali, né, da RPU, da RTE, que realmente tem uma relevância grande ali para identificação dos esforços e tratativa desses esforços aí, para todos os efeitos, né? Tá? E não só isso, né? Para consideração de cargas equivalentes também, né? Tudo entra em sinergia aí, tá? Então, se não está coerente ali com os esforços, não está coerente com os inputs que o modelo vai receber, por exemplo, para a gente obter as cargas equivalentes, tá? Vocês estão me ouvindo? Estava mudo aqui, né? Me ouvindo, então, né? Ele mudou. Bom, e aqui, o que a gente sugeriu? E realmente esse foi um pulo do gato bem bacana. Ó. A gente sugeriu o seguinte: ó. A gente sugeriu fazer uma viga faixa, certo? Então, esse foi um ponto aí de relevância para que a gente pudesse. E aí, com essa viga faixa aqui, a gente pôde fazer, tá? Até eu vou fazer a eliminação desses elementos aqui, mas que a gente tem que. Não sei se eles têm algum. É só elemento de modelagem, né, Catarina, aqui, né? Não é de travamento, né? Mas o que a gente fez aqui, ó? Lançou a viga, né? Esse é um ponto. Então, até antes de continuar com a viga, vamos deixar aquele modelo da laje, só para a gente ter a referência dele também, né? É interessante a gente ter essa referência dele. A gente estava com esse diagrama aqui aberto, né? Por acaso, está até aberto. Ele não abriu. Acho que foi esse aqui que a gente processou, não foi? Estava com ele aberto. Não sei se mudei alguma coisa, ele deixou de deixar processado. Vou deixar aqui só para a gente comparar também, né, entender as diferenças aí de funcionamento, né?
E nas duas direções, né? As barras, né? Realmente está com um bug aqui. A gente estava com ele aberto, né? Eu acho que talvez a gente tivesse com a modelagem alternativa aberta. Acho que era isso, então. Acho que era isso aqui que estava aberto. A gente viu, né, que são esses esforços aqui que eram. Tem que localizar aquele modelo que estava aberto, né? Se era dessas. Acho que era dessa primeira aqui. Vamos ver aqui. Se vai. Acho que era a primeira pasta. Ah, tá certo, beleza. Então aquele ali até era a tentativa do ajuste ali da malha, né? Foi isso mesmo, né? Mas enfim, aqui a gente tem esses esforços, né? Por exemplo, colocando só o peso próprio, a gente, né, não tem muito mais que o peso próprio aí, né? Efetivamente. Mas veja só, assim, esse que é um ponto importante, tá? Porque, assim, dessa forma, inclusive, né, a modelagem sendo feita dessa maneira, a gente tem um deslocamento ali, né, para peso próprio, né? Sem falar da proteção, agora até saindo um pouco da proteção e fazendo aí uma avaliação sob o ponto de vista aí de tratativa, né, das rigidez dos elementos, né, para o funcionamento correto ali a ser considerado, tá? O que a gente viu aqui? Que com esse funcionamento, a gente estaria deixando de contemplar da maneira mais adequada uma possibilidade da viga ter um funcionamento aqui com uma torção que pudesse realmente trabalhar e funcionar de uma forma que nos ajudasse também nesses deslocamentos verticais, né? Então, agora a gente já só para a gente fechar uma página, né? A gente mostrou aqui toda a tratativa das consultorias para carregamentos na direção do plano, do pavimento, certo? Agora tem a questão, efetivamente, do deslocamento propriamente dito vertical, tá? Que a gente está mostrando aqui. Tanto o deslocamento como a tratativa em geral, né? Que o desafio é esse, né? A gente viu que, a princípio, o TQS não está contemplando de forma adequada e a gente está caminhando para que esse modelo fique consistente, né? Então, a gente partiu daqui, tentamos trabalhar um pouco com live, né, Catarina? E aí, na sequência, o que a gente fez? Né? Aí a gente entendeu que o mecanismo de torção dessa viga faixa, ele poderia estar ajudando também a gente, né, nesse funcionamento da estrutura. Ainda mais que a gente já vai ter uma armadura lateral pesada aí, né? Então, você tem um contexto já natural que você vai ter uma resistência à torção, né, ali pela própria armadura, que a gente já vai precisar ali da flexão lateral, né, que a gente já mencionou anteriormente. Então, o ponto, né, o que a gente sugeriu aqui, né? Então, até agora voltando naquele modelo, né, que eu mostrei aqui, ó. E olha só, eu vou até rodar de duas formas, né? Esse modelo que a gente colocou a viga, tá? Só para vocês terem noção, né, do quanto a gente tem de impacto aí, no caso, também, assim, só para a gente novamente pontuar. Independente de proteção, tá? O que a gente vai colocar agora, tá? É independente de proteção. E aí, nesse modelo que eu e o Guilherme sugerimos, né, aí para ela, e aí tem dois contextos aqui para mostrar, tá? Tanto a questão. Tinha que eliminar aqui, né? É esse o modelo? Modelo Maurício É aquele ali, Guilherme. Maurício, que era feito com viga. Então, esse aqui que eu e o Guilherme sugerimos, né? Sugestão Maurício Guilherme, né? Ah, que o seu também já está com viga, né? O seu está com viga, a gente pode até usar o seu mesmo, então. É porque nesse que a gente sugeriu tem aquela questão da RTE já, se não me engano, né? Então, vou trabalhar com ele aqui. E a gente consegue mostrar aquela questão da RTE, né, que a gente dividiu a viga. Então, a gente resolveu duas coisas aqui. A gente tratou duas coisas nessa sugestão aqui. Primeiro, a questão da viga. Bom, inicialmente, a gente vai considerar a viga aí, né, desprezando, né, aqui, né, a torção, né? Critérios de Green-Post, salvo engano, deve estar aí o divisor de 6,67, alguma coisa assim, tá?
Então, a gente foi, né, a princípio, rodou dessa forma, ou a gente rodou, não sei se está como divisor de 100 lá. Vamos ver, quando a gente rodar, a gente pode identificar. Então, assim, eu estou rodando, mudei o elemento de modelagem para viga, ou seja, ele vai representar aquele trecho não mais como uma malha, mas sim como uma barra única, representativa aí representativa, né, da projeção, né, que tem ali a estrutura. Vamos ver como que ficou aqui, ó. Então, aqui, olha só o deslocamento que deu. Tem um peso próprio aqui, né? Resolveu, o modelo que não sei o que que houve, não está mostrando deslocamento aqui com peso próprio, né? Está mostrando o esforço, né? Mas não está mostrando por exemplo, né, o esforço aqui total, né? Aqui, ó, só para a gente ver, o esforço total, né? Ficou relativamente coerente com o que a gente viu ali daquelas duas, né? Um pouco menor, lógico, né? Não vai ser exatamente igual, certo? Ao que a gente viu ali no modelo anterior, né? No modelo que a gente estava vendo ali com a live, mas, né? Tá dando ali um pouco menos, né? 15 mais ou menos aqui, lá estava dando ali em torno de 18, né? Então ficou compatível, né? Só para a gente avaliar a compatibilidade aí do esforço, né, que a gente chegou aí no modelo que a gente fez com vigas, né, tá? Então, efetivamente, com esse modelo aqui de vigas, a gente teve esse resultado, né, aí com o esforço compatível com o que a gente estava vendo lá para Lages, porém, aqui a gente tem uma particularidade que é, estranho esse bugzinho que deu aí, só que aqui a gente consegue considerar da maneira correta o quê? Consegue considerar da maneira correta a pretensão, certo? Aqui eu acho que nem é a proteção final, acho que a gente teve mais cabos, né, Catarina, aqui, né? A gente precisou colocar mais cabos, né, atuando aí no elemento, né? Mas aí o que a gente conseguiu fazer, pessoal, com a vida, né? E realmente ficou bem resolvido. A gente tem um esforço ali muito bem delineado, né, no alinhamento do eixo, e aí a gente consegue fazer o quê? Lançar a RPU, né, como a gente fez aqui. O TQS, aí, bom, olha o macete que a gente fez aqui. Aí esse é o pulo do gato, né? Tá? O pulo do gato, não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, não sei se vocês repararam, mas olha só, não tem aqui uma viga só, porque o TQS, né, quem usa o programa aí, né, sabe, ele não aceita mudança de direção em viga faixa. Eu já entrei no TQ6 mesmo, um pouco mais pesado aí, né? Mas é isso, ele não aceita mudança de direção em viga faixa, ele dá erro. Então, como que a gente enganou o programa? A gente fez várias vigas aqui. No detalhamento, a Catarina juntou. Mas para um solver, não interessa se o modelador está V12, V13, ou se é uma viga só. São barras unidas e que tem mudança de direção, ponto final. E aí o TQS aceitou, certo? Então, a gente sugeriu para a Catarina fazer isso, porque aí dessa forma ela conseguiria ter, e aí, bom, lógico, né? Que foi muito importante a gente identificar ali, né? Dentro do. Não sei porque deu esse erro do deslocamento, realmente estranho, não está mostrando o deslocamento. Mas, enfim, né? O importante é que mostrou o esforço ali, que a gente consegue ver, ó, mesmo fazendo vigas diferentes, mas não interessa. Para o programa, que é um solver aqui, é um elemento de barra submetido a carregamentos e com as condições de contorno aí demonstradas. Ponto final. Não interessa se é uma viga única ou se é V1, V2, V3, V4, VM, unidos ali pelos nós que são coincidentes, tá? Então, a sacada aqui foi nessa linha, né, que a gente teve e orientou para que a Catarina pudesse ter esse modelo dela consistente, contemplando aí um funcionamento adequado, né, que a gente percebe realmente que funcionou muito bem, tá? Então, essa foi uma sacada, né, para a gente poder considerar efetivamente ali o TQS lendo a proteção da maneira adequada, tá? Então, agora que aí ele lê a proteção, né, de maneira correta, efetivamente, né? Certo? Aí, né, ficou realmente, né, show de bola aqui, né, o valor do esforço, ó, único aqui, né, no vão. Ó. Aqui, ó, quanto é que deu? Dá para vocês lerem aí, ó. 13,06? 13,06, ou seja, show de bola. Aí resolveu.
né? Lembra quando estava dando, quando a gente estava com lajes? Estava dando 6, ele estava pegando só as projeções horizontais. Então a gente resolveu a identificação do esforço para todos os efeitos, né, para análise de tensões, para estar limite último, e conseguiu um modelo consistente. E a gente, de quebra, ainda conseguiu, porque porque ele não está mostrando deslocamento aqui. Eu até vou rodar o teu modelo para ver se ele mostra, Catarina, porque no meu aqui. Se você, no teu aí você não consegue rodar, não, de repente você consegue mostrar. Porque o TQS ficou de mal comigo aqui mesmo. Deixa eu rodar o teu aqui. O teu eu até tirei as vigas também, né? Deixa eu ver se Mas o eu teu. lembro que o deslocamento ficou bem baixinho. Então, mas foi também porque a gente colocou a torção, né? Entendeu? Então, isso que foi legal, né? Não só colocou a viga, né? A gente colocou a viga, por exemplo, aqui, deixa eu ver se. Vamos ver se ele vai mostrar o deslocamento, né? Mas assim, tudo bem, né? Se não mostrar, a gente mostrou as outras questões ali, porque esse foi um ponto, né? A gente considerar ali da forma adequada para. Vou colocar aqui. Colocar os critérios, né? Que eu acho que ele deve estar jogando de 15%. Então, assim, a gente mostrou como resolvemos o problema da identificação dos esforços pelos elementos de modelagem de proteção TQS, né, usando a viga aí, enganando o programa, fazendo N segmentos de vigas ali, são vigas independentes, e o programa não reclama de mudança de direção, certo? Então, a gente conseguiu macetear e dar uma cambalhota aí no programa, né? E também, é isso que eu queria mostrar, a questão da consideração da torção, porque ali a gente viu que no modelo de Lages, o deslocamento dele ficou realmente muito alto, né? Ele não se comportou tão bem, né, para cargas verticais, né? E aqui o que eu queria mostrar, eu vou rodar aqui para ver se esse modelo aqui ele mostra, né? Vamos ver aqui. O deslocamento. Deslocamento para a gente ver também essa questão da torção, né? Como que a torção ajudou também aí, né? Tá? Mas enfim, né? Se não mostrar, eu já estou colocando para vocês aí o quanto a torção ela teve essa ajuda, né? Vou colocar aqui o peso próprio, né? Praticamente é isso. Então aqui ficou sem torção, né? Então sem torção deu esse resultado aqui, certo? Então 4,8, né? E quando a gente... E aí essa foi uma das orientações também, né? E aí a gente verificou aqui, né, o momento torsor, né? A Catarina vai mostrar as fotos aí da obra, né? Ficaram bem legais aí. Já mostrou, né? O pessoal que chegou depois aí, você mostra de novo, Catarina. Aí, enfim, claro, né? A gente tem que checar aí a questão da torção, né? Da fissuração, né? O momento de fissuração, a torção, tá? A gente checou. E aí a gente considerando realmente ali uma torção que eu diria que é uma torção de compatibilidade, né? Não é uma torção de equilíbrio, né? Mas com um deslocamento ali muito exagerado, realmente a gente entendeu que a torção ela tem uma relevância que podemos até classificar como uma torção de equilíbrio mesmo, né? Embora não seja aquela marquise clássica, né? Que o pessoal costuma mostrar quando aborda a torção de equilíbrio, né? Mas aí a gente teve uma importância grande, quer dizer, já estou antecipando o resumo da ópera, né? Aqui a conclusão. Mas realmente a gente teve, né, um resultado bem legal aí com a torção funcionando bem. Né? Meu modelo estava com um bug ali, não sei porquê. Ó, caiu para praticamente para metade, né? Certo? Então, a gente teve aí esses dois artifícios para poder resolver essa estrutura. A consideração da torção, né, desse elemento, ele também foi relevante. Então, se a gente fosse pelo default do programa aqui, realmente não ia funcionar. Mas a gente verificou ali o momento torsor, né, comparando com o momento torsor de fissuração, e conseguiu ter êxito para consideração desse momento aí. E, enfim, esse combo todo ele conseguiu resolver a nossa estrutura para todos os efeitos, né? Para consideração de cargas equivalentes verticais. Enfim, a gente começou pelo mais complicado, né? Que foi, né? Para quem, né, chegou há menos tempo, né, só rapidamente mostrando, né? Porque a primeira consultoria da Catarina aqui, a preocupação dela era de fato o que tem de mais particular aqui, que seria a flexão que temos no próprio plano. Ou seja, a flexão lateral, as forças que a gente tem laterais aqui, permitam, né, quem já estava aí já viu, né, só porque muita gente que chegou
depois, né? Mas a primeira consulta dela, né? Aqui, né, a consulta dela, número 100 e... Tem aqui também, né? 190 foi justamente nessa linha. A 190 da Catarina foi o quê? Foi dentro dessa linha, né? De questionar sobre esse esforço lateral, né? Deixa eu só retornar aqui para mostrar a imagem, né? Didática, né? Aqui, ó. Então, a preocupação era essa aqui. Esse aqui foi o vídeo que eu respondi, né? A gente faz as consultorias ou com envio de vídeos ou fazendo uma reunião também com os mentorandos, né, para o esclarecimento de dúvidas, né? Tá? Então, as consultorias elas são personalizadas. Esse aqui é um trecho, né? Eu dei um print num trecho do vídeo. Então, a preocupação da Catarina antes foi essa. Então, a gente resolveu esse case, né? Logicamente que para isso precisaria definir a proteção, então foi interativo, né? Tá? Porque a gente precisou ajustar a proteção depois também para os carregamentos gravitacionais, tá? E aí, depois disso, a gente continuou na linha de tratar ali outros desafios, que foram esses, né? E aí depois foi o quê? Ali a modelagem com laje não funcionou bem, né? E aí, o que aconteceu na modelagem com laje? A modelagem com laje foi o seguinte, ele deu um resultado aqui, né, de esforço, só que o TQS, pela modelagem inicial dele, só capturou esses esforços horizontais aqui. A gente olha, então vamos dar uma olhada aqui. Então a gente ajustou malha. E aí outro problema, o deslocamento está dando alto aqui. Será que é isso mesmo? Será que está representativo esse deslocamento aqui? Bom, aí esse aqui é um outro ponto. Não está representativo, porque a gente até poderia, digamos assim, considerar o efeito da torção se essa malha tivesse bem redondinha, né? Aí essa malha ela apresentaria uma rigidez da torção equivalente, né? Digamos assim, considerando que a torção em relação ao eixo do elemento, se essa malha tivesse bem interessante ali em termos da direção perpendicular, as curvaturas, né, bem alinhada nesse sentido, ficaria legal, tá? Só que não é o caso. Então, ela não apresentou um comportamento adequado. Então, assim, esse deslocamento ele não é real. E aí a gente partiu para a viga por duas razões. Para considerar esse deslocamento aqui de maneira mais adequada, ou seja, modelando esse elemento somente por uma barra passando pelo eixo. Olha só que legal, né? Às vezes o simples ele representa melhor do que o refinado, né? Muitas vezes isso acontece. Até um exemplo que eu vou mostrar para vocês, né? Fazendo uma analogia, né? Um cara foi lá resolver uma viga, né? Uma viga bem apoiada, né? Uma viga bem apoiada e, porra, deu aqui pro Bruno Contarini, vai, né? Que é a nossa referência aí de engenheiro que resolveu tudo manualmente. Bruno Contarini, calcula a flex dessa viga aí. Uma viga bem apoiada com carregamento distribuído. E deu para um cara que assim, expert em modelagem tridimensional, elementos finitos. Aí deu para o cara, calcula essa viga aqui, meu amigo. Flecha no meio do vão, essa viga bem apoiada. Aí o Bruno Contarini fez lá, a viga bem apoiada, 5 QL a quarto sobre 384 é I. E o outro cara modelou elementos finitos, etc. Fez ali a viga tridimensional, colocou o apoio ali ao longo da largura da viga, tudo bonitinho. E aí, Bruno Contarini cravou, e o camarada que modelou tridimensionalmente lá, errou, calculou, deu 1/3 da flecha. O que o Bruno Contarini considerou que o cara não considerou? Que a viga fissura. Então ele diminuiu a inércia, que a viga fissurou. Ou seja, o cara fez um modelo tridimensional ultrassônico, só que chegou na flecha 1/3 do que deveria dar. Porque o Bruno Contarini, na hora de colocar o EI, ele colocou o EI equivalente, porque a viga fissura. Então, um cálculo manual ali, com uma conta de padaria, chegou preciso no resultado, enquanto o cara que fez o tridimensional ali errou por 1/3. Isso aí é uma coisa que eu estou inventando, não aconteceu isso na prática não, tá, pessoal? Mas é realmente algo assim para a gente se inspirar, né? Para a gente se inspirar, porque assim, o modelo mais simples ele foi mais representativo do que o modelo mais refinado. Por quê? Lógico, né, pessoal? Se o cara lá que é pica das galáxias em modelagem, se ele tivesse considerado a fissuração, beleza, aí ele teria acertado também, né? Tudo bem, né? Faltou ele considerar esse mecanismo
da não linearidade física, né? Que o Bruno Fontarini, na conta manual dele, considerou, né? Com uma linha ele resolveu e o cara fez um modelo tridimensional, não resolveu, porque ele pecou de não considerar aí esse efeito. E como que ele ia considerar isso num modelo de elementos finitos tridimensional também? Olha a complexidade de fazer isso. A mesma coisa aqui. Como que eu vou considerar essa malha certa aqui, com essas barras internas ortogonais a esses alinhamentos externos aqui, mudando de direção? Eu teria que fazer um monte de laje coincidindo ali as barras de cada uma para ter a continuidade. Olha só, como é que ia ser difícil de modelar? Olha, vamos lá, vamos fazer uma barrinha mesmo, não tem problema. É representativa. Representar um elemento desse como viga não tem problema nenhum. E foi o que a gente fez. A gente foi, pegou e fez aqui, né? Conseguiu com isso fazer essa representação aqui com um elemento de viga, né, no modelo que a gente mostrou aqui nesse último, né, que o meu deu pau, né, mas o da Catarina conseguiu resolver, né? Pronto, não tem problema. Modelagem legal. Não precisa discretizar bidimensionalmente. Tá legal. Propriedade ali de rigidez, a torção, flexão, condições de contorno, ótimo. Definimos e conseguimos fazer. Né? Tá bom, pessoal? Então, realmente, a gente teve esse passo a passo, né, Catarina? Foi muito importante a gente poder seguir esse passo a passo na mentoria ali, com essas 3 consultorias, né? Fora o que a gente trata no WhatsApp, né? E é importante também o pessoal saber, né, Catarina? Eu acho que foi bem legal, né? Assim como você, os outros mentorandos, eles têm as consultorias que têm a opção de ser confidencial, só que você, com essa oportunidade que você nos deu, né, da gente acompanhar você nessa jornada da resolução dessa estrutura, eu acho que a gente também resolveu uma em reunião em grupo. A gente teve uma tratativa lá também, que a gente tem as reuniões quinzenais que são em grupo, né? Que aí as consultorias que não são confidenciais, elas, vocês podem estar falando novamente comigo ali, né? Uma oportunidade, né, de tratar com todo o grupo. E a gente conseguiu fazer isso, né? Conseguiu também fazer essa tratativa na reunião em grupo, né, Catarina? Sim, a gente fez. E assim, ó, além disso, né? Tu lembra que eles tiraram o escoramento errado dessa obra? Conta esse caso Isso aí. aí foi muito, muito curioso, né? Porque, primeiro, que uma obra desse porte, eles optaram por usar escoramento de madeira, que não deveria ser feito, né? Deveria ser feito com escoramento metálico. E aí, na hora de tirar o escoramento, eles tiraram errado e deixaram uma escora no final da curva, perto do pilar, e aí a escora envergou, né? Por causa do carregamento. E aí, pronto, todo mundo ficou apavorado na obra. Porque agora como é que a gente faz? Todo mundo com medo de tirar a escora. Aí eu olhei aquilo, na hora que eu olhei, eu fiquei estressada, né? Eu liguei para o Maurício, o que a gente faz agora? Aí, bom, escora tudo de novo, né? A gente conversou, chegamos num consenso sobre a orientação que a gente tinha que dar para a obra. Liguei para o engenheiro, conversei com ele, expliquei, reescorou toda a curva, todo o balanço, deixou lá uns 4, 5 dias, porque era quinta ou sexta-feira já. Aí na segunda-feira, eles tiraram o escoramento da forma adequada. E isso foi um erro de execução, na verdade, né? Porque eles deveriam ir aumentando o balanço lentamente na hora de tirar o escoramento. E eles não fizeram isso, deixaram a escora lá perdida. E aí, no final, ficou tudo correto, né? Não tem nenhuma fissura exagerada, a gente tem alguma coisinha ali de retração, mas não tem nenhum problema na obra. Né, já tá entrando os acabamentos, eles estão fazendo essa obra bem, com bastante velocidade. A gente segurou os escoramentos nos prazos normais, né, de 21 a 28 dias ali, e foi um sucesso esse projeto. Não, muito bom, Catarina. Fico feliz aí de a gente poder ter resolvido aí com as consultorias, né? Porque, assim, pessoal, eu antes, né, de ter, né, até o próprio Instagram, né, eu já tive a oportunidade aí de estar dentro, né, de escritórios, né, aí, dos maiores escritórios do Brasil, né, para mentorar, né, esses engenheiros, né, muitos, por exemplo, nem faziam proteção, acho que tem vários aqui que começaram proteção comigo, né, aí, né. Eu comecei proteção contigo. Exatamente, né, não, tem muitos aí, a Catarina é um exemplo, né, que, né, também não projetava em protendido, né,
Estou falando protegido porque realmente acaba sendo uma área que eu tenho uma atuação ali como treinador, né, e como um dos percursores aí, né, junto com os colegas no Brasil, né. Então, né, realmente consegui mentorar, né, engenheiros aí de grandes escritórios do Brasil que projetam aí para as principais construtoras, né. Só que realmente, lógico que isso aí tem um limite, né, para a gente poder atender, né. E hoje, né, com a mentoria Maurício Sgarbi, né, a gente consegue, né, com os mecanismos que temos, né, com as ferramentas, né, que a gente tem aí, né, hoje desenvolvidas, consegue atender realmente ali, pegar na mão, né, de quem está na mentoria e, né, ter um resultado como esse, né? A gente realmente fazer de uma maneira personalizada, né? Para vocês realmente não terem medo, né? Porque, cara, todo mundo passa por um desafio, né? Ali no seu dia a dia, né? Você tem que ter realmente alguém para você consultar oficialmente, né? A gente realmente entende que isso aí é de uma relevância gigantesca. A tranquilidade, né, que quem está na mentoria tem, de saber que tem a mim. Por exemplo, BO, a Catarina teve esse BO. Ela me ligou e a gente alinhou, né? E eu falo pro pessoal, tragam os BOs, né? Tragam os BOs que a gente está aqui para isso, né? Porque a nossa atividade é de muita responsabilidade, a gente ter tranquilidade para realmente tomar decisões, né? Como a gente está mostrando aí, realmente é de uma valia gigantesca, né? Então, fico feliz de, na mentoria Premium, conseguir fazer o que eu sempre gostei de fazer, né? A gente tem os treinamentos que estão ali gravados, né? Que são as metodologias, porém, a gente poder também acompanhar, né? Cada um nos seus respectivos projetos, né? Como a gente mostrou aqui, né? Já passamos de 500, né? Já passamos de 500 consultorias, né? Aqui são só 478, são só as que os mentorandos não pediram confidencialidade e deixaram abertas ao público, né? Então já passamos de 500 consultorias, então assim é um número muito expressivo e, né, esse é só um dos resultados, né, do que a Catarina está trazendo aí. E eu fico muito feliz, da Catarina, de poder estar nessa jornada aí com você, né? A gente teve outros projetos que você submeteu também, né? Esse acho que é bem marcante, né? Mas tiveram alguns outros também, né? E é isso. Vocês podem mandar qualquer projeto, né? Qualquer quantidade de número de projetos, né? Qualquer questão, né, que eventualmente, né, vocês tenham, tá? E é isso, né? Para quem não viu, aí você manda aqui, né, a descrição, o modelo, e a gente ou responde aqui, né, de maneira que você pode abrir o vídeo ali, fazer o passo a passo para resolver, e também faz as reuniões, né? Tanto em grupo como individual, se precisar também, a gente ou responde assim ou faz a reunião individual, né? Então, a gente tem esse acompanhamento em concreto armado protendido, né? Eu, o Caio e o Guilherme, em fundações, né, que é o meu xará, fundações e contenções, e marketing e vendas também, né? Vocês querendo estruturar, né, o escritório de vocês para vendas e melhorar a questão comercial, de marketing, né? Também a gente tem o pessoal do meu escritório apoiando também nessa empreitada, né? Um acompanhamento bem personalizado, né? Então, muito legal, Catarina. Fico feliz aí e obrigado, né, pelo convite aí para poder compartilhar com a turma, né, aí esse case, né, tá? Foi muito legal mesmo, né, a gente poder ver, né, temos pessoas aí, né, convidados, né, a galera da mentoria também tá presente aí, que eu estou vendo, né, embora a gente tenha visto isso na mentoria, efetivamente, trazer de novo aí na maneira detalhada. A gente até trouxe a Catarina uma live para o método de proteção, né? Só que eu acho que agora eu fui mais a fundo aqui nas questões estruturais, né? Aquela foi Hoje foi bem detalhado. Aquela foi um bate-papo mais... Aqui a gente entrou no TQ6 também, mais pesado, né? Uhum. Foi bem bacana dentro dessa linha, né? Mas é isso, pessoal. Se tiverem aí alguma pergunta aí para fazer para a gente também, fiquem à vontade, tá? Se quiserem aí levantar a mão aí, perguntar, estamos aí à disposição para responder aí, né? E, enfim, dúvidas sobre a mentoria, sobre o projeto, tá? A gente na mentoria, né? Não são vagas, né? Tantas vagas abertas, né? A gente até tem, eu acho, né? Que agora a gente teve um aumento aí do nosso corpo técnico, né? Chegada aí do Caio Guiar, né? Também para ser um consultor nosso também está fazendo as consultorias para a gente. Então, é só fazer contato comigo, tá? A gente vai, diferentemente dos treinamentos, né? Que realmente a gente não faz nenhuma conversa, né? Para
vocês possam entrar, né? Aqui a gente bate um papo, né, para saber o momento de vocês, né, qual é a demanda. A gente tem vários planos, né? Tem alguns planos que não tem vagas, né? Tem outros que, né, a gente tem vagas, né? Então, né, tendo realmente a visão de que, como calculistas, a gente precisa de um mentor, precisa ter o apoio de alguém, né? Eu fico muito feliz de poder estar sendo o mentor, poder estar acompanhando aí dezenas de calculistas, né? Já que eu não tenho condições de estar ali mais presencialmente, né, nos grandes escritórios como eu sempre estive, né? Mas, assim, acompanhar e resolver os desafios junto com os calculistas é o que realmente me motiva muito, né? Então, acho que quem é da mentoria sabe a energia que eu coloco nisso, né? Acho que fica bem estampado ali que eu me preocupo mesmo, né, com cada um, né? Não é uma coisa que eu me preocupo, né? Eu faço contato, né? A gente, resolveu aquele case do projeto, né? Tem alguns mentorandos aí que podem confirmar que realmente por isso que não é uma coisa tão aberta, né? A gente tem Não, o limite, né? Maurício responde as perguntas da gente quando ele está de férias. E minha mulher não pode escutar isso, não, cara. Mas é isso. Eu realmente, assim, é acompanhamento mesmo, né? A gente faz um acompanhamento efetivamente aí de todos, né? Para que seja algo personalizado efetivamente, né? A gente tem essa premissa aí, né? De que a coisa seja realmente ali um acompanhamento, que os projetos de vocês, os Azene Consultoria, sejam de fato ali bem nessa linha, né? Aqui o Gabriel está fazendo uma pergunta. Poderia ser modelado como um arco no F2 com inflexões a cada 2 metros e carga pontual de 18,5 aplicado nessas inflexões? Sim, Gabriel, com certeza. Aqui o que a gente fez poderia ser feito no F2 também, tá? Exatamente o que a gente fez aqui. Aí no F2, talvez a gente colocaria, né, um apoio aqui, outro apoio aqui, né? O outro Eu fiz aqui. essa modelagem. Mas você fez, né, Catarina? É verdade. Né? Fiz. É verdade, você fez, pode crer. Fiz sim. Bem pontuado, bem pontuado. É verdade. Então, é isso. Eu até sugeri que você fizesse, né? Não lembro, a gente conversou. Acho que vamos ter um modelo auxiliar aqui, alternativo, para a gente poder ter esse Para resultado, conferir, né? conferir isso, colocar esse carregamento distribuído, né? E a gente fez uma envoltória mesmo, né? Uma envoltória propriamente dita para realmente poder se garantir, né? Eu confesso que, e aí a Catarina está aqui para a gente poder se alinhar nisso, né? A gente fez algumas envoltórias mesmo aqui. Né? Foi isso, tá? A gente fez alguns modelos, né? E fez algumas envoltórias mesmo, né? Para dimensionamento, para análise de tensões, né? Então a gente não pecou aqui de fazer só o ultra refinado e seguir ele, não. A gente fez alguns modelos com algumas hipóteses e adotou uma envoltória, né? Fizemos isso mesmo, né? Então, era uma situação muito particular, diferente, né? A gente tinha que tentar cobrir na melhor forma, né? Exatamente. Não é gastando um pouco mais aqui que você vai ter uma diferença num projeto desse porte aí, né? Então a gente sim, né, fez uma envoltória, que é o que eu geralmente recomendo realmente para o pessoal, né? Então a gente seguiu nessa linha. O Paulo Henrique aqui está perguntando, vou puxar aqui pro Maurício, nos seus projetos você sempre atende ao estado limite de serviço de descompressão, nos casos de vigas e lajes? Ou caso dê uma pequena tração abaixo do limite de resistência, acaba deixando passar? Olha, diria para você que isso é muito particular de cada um, né? Porque se você precisa atender, né, pelo nível de proteção, tem que atender, né? Agora, quanto deixa passar? Acho que aí é cada um mesmo, né, que vai decidir, né? Ah, passou um pouquinho aqui, vou deixar. Ah, não, vou melhorar um pouco minha viga. Ah, não, vou colocar mais cabo. Acho que não é muito nem... Eu diria que nem importa muito assim o que eu defino, porque é mais cada um mesmo, né? Porque fica mais numa linha de atendimento ao nível de proteção. Né? Se vai ser auditado para alguém, você entende que, assim, não vou ser auditado, entendo que isso aqui não vai dar nenhum problema, porque eu estou atendendo o estado limite último, estou atendendo o estado limite de serviço de formação de fissura, então tudo bem. Só que se existe uma exigência para a proteção ali que dê uma estado limite de descompressão, por exemplo, vigas em classe 3.
Vigas em classe 3, eu preciso atender ao estado limite de serviço de descompressão para combinação quase permanente, não é verdade? Ah, precisa atender? Pode passar um pouquinho? Em tese, não pode, né? Mas aí é para cada um. Vai dar problema? Cara, muito provavelmente não. Né? Se atendeu a ruptura, atendeu o estado limite de serviço de formação de fissuras. Então, não deve fissurar. Não vai romper. Só que é uma exigência de norma ali, né? Para a classe 3, por exemplo, a gente tem a proteção limitada, tem que atender. É uma exigência, sim, mas é para ter um nível de restrição maior. Agora, vai ter problema? Muito provavelmente não. Se você for auditado e o cara for um pouco mais chato, aí sim, você vai ter problema. Né? Só problema de ter que justificar, ter que explicar e ter que argumentar. Né? Basicamente é isso. Né? O Edson aqui, uma curiosidade. Quando o Mauer fez umas estruturas fora do padrão, ele utiliza o PQS para pegar esforço de dimensionar na mão. Nesse caso, teve que realizar o cálculo manual ou conseguiu detalhar pelo próprio PQS, Edson? Exatamente, a gente fez manualmente, tá? Aqui é manual. O TQS, e esse é uma observação muito importante, tá? O TQS não dimensiona para esse momento de flexão transversal, tá? Não dimensiona. Esse é um ponto muito importante. Aqui, por Foi até exemplo... por isso que a gente fez o modelo no F2, né? A gente fez esse modelo do arco no F2 para calcular a armadura de pele. Exatamente, tá? Ele não calcula, isso é muito importante, tá? Esse momento, ele até faz ali o cálculo, né? A gente confia um pouco desse cálculo, né? Como a gente mencionou, realmente, tá? Por exemplo, esse modelo meu com o Guilherme aqui, vou ver se a gente consegue gerar isso aqui. É porque ele realmente deu um BO danado aqui nesse modelo. Então, vamos ver se ele mostra esse case aqui, ó, da flexão transversal da força de alívio. Esse é o roda hiperestático aqui. Esse modelo realmente foi aquele modelo que deu aquele probleminha, né? Que não mostrou o deslocamento, né? Deixa eu ver se o roda hiperestático aqui, se ele... Ah, porque aqui eu acho que não dá para colocar os carregamentos, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Porque tem isso, né? Tem que colocar os carregamentos, que o TQS tem como escolher para colocar os carregamentos ou não, né? Não sei se ele está escolhido aqui. Mas, enfim, se ele der um momento lateral aqui, realmente precisa fazer o cálculo manual. O TQS não dimensiona a viga para momento fletor lateral. Ele só dimensiona para o momento fletor tradicional, né? Que é o momento fletor transversal, né? Que a gente chama, né? Certo? Aqui, ó. Ali, ó. Assim, há uma desconfiança em relação a essa validade, por isso que a gente fez na mão, mas ele calculou aqui, ó. Só que ele não dimensiona para isso aqui. Não dimensiona, tá? Muita atenção quanto a isso. Ele dimensiona só para esse aqui, né? Que é o que vocês conhecem, né? É até legal para a gente ver, ó. Momento do peso próprio, ó. A proteção aí. A proteção funcionou bem, né? Certo? Funcionou legal aí, né? Certo? Então é isso, tá, pessoal? Não dimensiona, tá? Então muita atenção aí quanto a isso. O Alan, Maurício, como ficaram os vínculos, né, nas extremidades das vigas, na sequência que usou. Então, ficou, na verdade, uma ligada à outra, né? Não tem uma vinculação, né? Você diz essas vigas aqui que a gente uniu uma com a outra, né? Não tem vínculo, são contínuas, né? Umas com as outras, né? Com nós coincidentes, certo? Exatamente isso. Porque quando você cria uma malha, o importante é a gente gerar um modelo que ele consiga criar uma malha contínua, né? E aí, quando faz essas vigas, ele entende que uma barra está conectada à outra e cria uma malha contínua. Exatamente, é isso aí. É isso aí mesmo. Então, a ideia é só fazer a continuidade mesmo do elemento, né? Pessoal, bom demais, tá? A gente vai ter mais lives dessas aí, tá? Tive essa ideia, né, de fazer aí umas lives de... Tem muita coisa legal na mentoria, dessas 400 análises aí, tá, que a gente tem, tá? A gente tratou elas ali, fazendo as consultorias individuais, né? Algumas são confidenciais, natural que sejam, né? Tá? Então, a gente faz alguma coisa, a gente faz de maneira personalizada, individualizada também, tá? Mas a gente tem muita coisa para trazer, tá? Fiquem ligados aí, né, no meu Instagram, né, nos grupos aí que vocês estão também. A gente vai ter algumas ideias aqui, muitas estruturas assim, muito tops que a gente tem aqui,
tá? E eu vou trazer mais lives dessas, porque, né, espero que tenha sido boa, né, a live aí, que a gente tenha trazido cases, situações interessantes, né, que a ideia foi essa, né, tá? Então, até dei um feedback aí, por favor, né, se foi bacana aí para vocês, né, se realmente agregou, né, espero que tenha agregado muito aí, porque a gente realmente entregou ouro aqui, né, Catarina? Mostramos aí, acho que tudo que todos que foram desafios, né, nossos aí desse projeto, né, e fico feliz aí de vocês poderem dormir tranquilos aí, né, aí com a nosso apoio, né, nosso acompanhamento personalizado, né, realmente fico feliz demais de poder estar contribuindo dessa forma, né, que é a maneira que eu mais gosto, né, que é dando apoio aos calculistas, né, e transformando vocês aí pela minha metodologia, né, pela minha experiência, né. Fico feliz demais de ter esse resultado aí desse projeto, né, sensacional, né, Catarina? Deixa eu aproveitar aí para mostrar aqui as últimas fotos que você mandou, você já até mostrou aí para a galera, né, mas... Quer que eu mostre aqui? Eu separei só aquelas que ficaram boas. Ah, boa, estou mostrando aqui também. Ah, tá aí, ó. Tá aí o projeto, né, que a Catarina pôde desenvolver aí, né, com essas 3 consultorias, mais, né, as conversas em grupo, né, Catarina? E mais as trocas de WhatsApp, enfim, né? Então, ficou top demais mesmo. Tá Muito linda, linda bom. essa casa. Não, muito show de bola, muito show de bola. Fico